Jornal do Vovô. Preferiu ser técnico do Ceará. Boa noite. Boa noite. Primeiro, sem sombra de dúvidas, o equilíbrio financeiro do clube pesou. A estrutura que o Ceará tem hoje em relação a centro de treinamento, a espaço físico, a qualidade dos funcionários, dos profissionais que atuam, que trabalham no futebol do Ceará pesaram. É uma equipe que sempre monta, é um clube que sempre monta equipes competitivas e sempre entra em campeonatos para disputar títulos, acessos e, sem sombra de dúvida, são condizentes com as minhas ambições pessoais, né? As minhas ambições profissionais. As ideias são basicamente as mesmas e assim que pintou o primeiro contato do Ceará para comigo, eu já coloquei na minha cabeça que era essa a camisa que eu gostaria de vestir em 2015 e que bom que tudo deu certo. O presidente já tinha realmente falado antes, até no ano passado, que gostava muito do seu trabalho. Pois é, eu fico feliz desses elogios, né? É lógico que agora trabalhando do mesmo lado, espero corresponder às expectativas e a confiança que ele depositou em mim. Já sabe com quem vai ficar e quem não fica no elenco atual? É cedo, eu cheguei hoje aqui, passei o dia todo reunido com a direção, com membros da comissão técnica, estamos traçando a nossa pré-temporada. Acho que todos já sabem, né, que vai ser bem curta. Nós teremos o nosso primeiro jogo oficial no dia 14 de janeiro e depois já iremos enfrentar uma série sucessiva de jogos, quarta, domingo, até o início também da Copa do Nordeste, que posteriormente também vai trazer uma sucessão de jogos e dentro disso a gente sabe que precisa montar uma equipe qualificada, mas um grupo estável que possa suportar o desgaste de jogos e de jogos sucessivos principalmente, para que a gente, depois de feita essa avaliação, consiga ter a cara de uma equipe para começar o campeonato. Especulação, surgiram alguns nomes e estou sabendo que hoje à noite chegam 3 jogadores. É Luiz Meia do Sampaio, William Correia, volante, Sandro Manuel, volante, Charles Zagueiro e Thiago Canetá. Você tomou conhecimento, está na lista do Ceará esses nomes? Estamos discutindo, estamos conversando a respeito de nomes. É lógico que todos os citados são nomes interessantes, são nomes de jogadores que já demonstraram suas qualidades nos clubes que tiveram em 2014. Mas, como eu falei, a gente está conversando com a direção de futebol, esperando, óbvio, primeiro a oficialização por eles da direção, a assinatura de contrato e depois, caso alguém assine o contrato, vocês vão ficar sabendo com certeza. O seu técnico, linha dura ou aquele paizão? Pois é, acho que eu não tenho nem perfil para paizão, né? Com 33 anos pode ser que seja um irmãozão, quem sabe. Mas não, eu tenho acima de tudo, dentro da minha concepção de trabalho, eu trabalho em cima de disciplina, mas não, talvez, sendo avaliado pelo meu estereótipo, né? As pessoas quando me olham às vezes sentem um pouco, acima de tudo, apreensivas com relação ao meu perfil como pessoa, mas eu sou um cara que trabalho dentro do certo, do correto, eu procuro dar sempre os bons exemplos, procuro trabalhar acima de tudo com honestidade, no olho, combinado não custa caro. Dentro do trabalho diário, a exigência ao extremo em cima dos treinamentos, em cima de dar o seu melhor, fazer com que os atletas tenham esse conceito em mente, porque a gente sabe que o mundo competitivo do futebol requer isso, requer entrega e comprometimento total perante a camisa, perante a torcida, perante a diretoria e comissão técnica, e é isso que eu espero que aconteça aqui também. Eu sei que você tem, depende dos jogadores, se você tem preferência por esquema tático? Não, sistemas não, eu costumo sempre trabalhar com muita intensidade de jogo, geralmente trabalho com uma linha de 4 atrás e lá na frente a gente vê quais são as características dos jogadores, claro, o mais importante é que o jogador se sinta bem, se sinta confortável jogando. E para extrair o máximo de cada atleta, ele precisa estar dentro da posição que ele rende mais. Então isso a gente trabalha dentro de uma variação, lógico, procurando mudar o mínimo possível e simplificando também, sem muita invenção, sem muita frescura e trabalhando dentro do simples, fazer com que o atleta se sinta bem à vontade e que possa correr e jogar em prol do coletivo. Vou repetir a pergunta até do companheiro. A gente recebeu a informação de que alguns nomes já surgiram, mas que o Eloy, mais o William Correia e o Samuel
Não, mas o William, quantos jogadores chegariam? Samuel, chegariam hoje à noite. O que é que você tem alguma coisa de concreto isso aí? Bom, essa confirmação que vai dar, logicamente, não sou eu, será a direção de futebol. Existem muitas especulações sobre vários jogadores, existem algumas indicações minhas, existe a conversa sobre possibilidades de vinda, mas eu não sou a pessoa indicada para fazer a confirmação. Essa pergunta, infelizmente, eu vou ficar lhe devendo, você vai direcioná-la à direção de futebol. Tá certo. Aí o Dado Alguns jogadores que você disse que indicou, são jogadores que você trabalhou esse ano com eles? Você trabalhou esse ano? Lógico, a gente primeiro está tratando da renovação de alguns jogadores, né, fazendo uma avaliação de custo-benefício, de tudo que os atletas fizeram no ano de 2014 no Ceará e o que podem trazer de bom para 2015. Passada essa primeira etapa, existem lacunas, existem posições que precisam ser preenchidas e tenho, lógico, no meu banco de dados um leque bom de opções. Junto com o que o clube tem também de opções, a gente vai tratar e ver quais são as melhores escolhas. Não descarto a possibilidade da vinda de nenhum jogador que eu tenha trabalhado esse ano, mas também não posso confirmar e virar algum atleta que eu trabalhei esse ano. Então, esse processo é natural também. Nesse primeiro momento de conversas, a gente especula e vê quais são as possibilidades e estamos vendo o que é melhor para o Ceará. Dois detalhes aqui do Ceará. Foi um time que foi um dos maiores ataques do Brasil esse ano, uma das piores defesas também do Brasil esse ano. E outro detalhe, outra pergunta em cima dessa aí. O presidente até admitiu que o Ceará tecnicamente foi um time muito bom, muito qualificado. Faltou a história do choque, da pegada, de ser um time mais pegado na Série B. Queria que você avaliasse esses dois tópicos. O perfil da Série B é esse, né? O perfil é pancada. A Série B a gente sabe que muitas vezes a qualidade técnica não é aquela que gostamos de ver na TV, os jogos, mas acima de tudo os jogos são sempre muito aguerridos, são sempre muito disputados. Em alguns momentos a vitória vem muito mais pela disposição do que pela inspiração dos seus atletas, vem muito mais pela transpiração do que pela qualidade técnica dos jogadores, e isso é fato. Isso aí não é mito, a gente sabe que é assim que acontece. E realmente o Ceará, talvez em 2014, teve muito esse desequilíbrio, né? Foi um dos melhores ataques e uma das piores defesas. Talvez foi o melhor ataque porque tinha uma defesa ruim, ou em contrapartida tinha defesa ruim porque tinha um ataque muito competitivo, enfim. Então, quem sabe buscar em 2015 o equilíbrio, né? Um equilíbrio entre esses dois setores. Talvez o Ceará não tenha um melhor ataque, mas diminuir essa lacuna, esse espaço que existiam entre os números da defesa em relação a gols tomados e os números do ataque em relação a gols feitos. Talvez no início nós temos opções de escolha, teremos um tempo, talvez nem tanto tempo assim em relação a outras regiões, a outros estados, né? Já que o nosso campeonato cearense começa um pouco antes. E é importante, acima de tudo, as escolhas. Num momento como esse, as escolhas são extremamente importantes, por mais que se tenha tempo de trabalho para se fazer correções, mas tentar minimizar os erros em cima das escolhas, porque fatalmente é um início bom e com o início bom, talvez a sequência do campeonato, a sequência do ano também seja boa. O Ceará teve durante o campeonato, conversando conosco aqui, tinha um esquema de ter um fixo. Você viu o Ceará jogar? Viu? Fixo, lá enfiado. Mas quando o Ceará tinha que mudar, buscar um esquema para, por exemplo, jogar atrás da linha da bola e contra-atacar, ter um jogador de velocidade. Ele não tinha esse jogador. Você quer esse jogador no seu elenco? Até pelo meu conceito de jogo, até pelo meu perfil de trabalho, é necessário. A gente vem conversando, nós precisamos, lógico, dos homens mais parados, daqueles caras que colocam a bola para dentro, que tem a qualidade técnica indiscutível, mas é necessário no futebol competitivo a velocidade, a transição, a correria, como a gente fala. E dentro do conceito de jogo que tenho, nós teremos também essa preocupação de, quem sabe, trazer ou ter no nosso grupo jogadores com esse perfil, com essas características, para que a gente não se sinta tão refém assim de um ou dois jogadores, né? A gente não pode só esperar de um ou dois jogadores a definição do jogo, temos que ter outras opções, e a variação disso vem em cima das características dos jogadores. O seguinte, em relação a jogadores, jogador. Né?
Quando é que você espera ter já o seu grupo aqui para começar o trabalho? Dia 26 mesmo? Você vai antecipar isso aí? Como é que está essa situação? Como é que vai ser? Bom, o que eu espero é que no dia 26 a gente tenha todos os jogadores à disposição para iniciar a nossa pré-temporada. Nós sabemos que é difícil porque antecipamos, né, em alguns dias o que normalmente acontece de apresentação das equipes que disputaram Série A e Série B, geralmente vão se apresentar no dia 2 de janeiro. Estamos trazendo essa apresentação um pouco antes, até pelo início, antes também da competição, e por isso talvez tenhamos dificuldades, principalmente a jogadores que podem vir, que podem ser contratados, que finalizaram competições um pouco mais tarde. A Série A, por exemplo, só acaba na semana que vem. E esses também precisam gozar de suas férias, até por uma questão estatutária, né? Até pela legislação, o atleta de futebol também precisa ter os seus 30 dias de férias, e a gente sabe que talvez teremos dificuldade na vinda dos jogadores, de todos os jogadores, no dia 26. Mas espero contar com o máximo de jogadores possível, quem sabe com 85% a 90% desses jogadores já no primeiro dia, já na apresentação, já para começar conversando e dando o recado no primeiro dia de treinamento. E óbvio que com a vinda dos jogadores o quanto antes para a equipe se tornar um time o quanto antes. O Ceará tem muita qualidade com o Ricardinho ali no meio. Mas ele não tem a qualidade. O jogador que vem de trás com a bola dominada. O Eloy na sequência. É esse jogador. Eloy seria um jogador que O Ricardinho tem umas características muito próprias dele, né? Acho que a principal delas é o chute. Acho que no Brasil, nem na Série A nem na Série B, existem jogadores que têm a confiança. Talvez em termos de qualidade nós tenhamos outros jogadores, mas a confiança que o Ricardinho tem no chute dele é coisa de outro mundo. Ele passou do meio campo e já está finalizando. E óbvio que com a ajuda de alguns companheiros, sem citar nomes, que possam contribuir para uma melhora do Ricardinho, quem sabe para uma presença um pouco mais próxima, para que esse chute possa ser potencializado e possa ter do lado dele jogadores que possam dividir as responsabilidades de levar a nossa equipe à frente, vai ser favorável. Duas perguntas que eu queria fazer para você para finalizar. Duas em uma só, Rodado. Em relação a essa questão de jogadores que terminaram o campeonato pelo Ceará. Você terá alguma situação de definir situações de permanência ou não, ou já será passado um relatório para você? E com quantos jogadores você pretende trabalhar? Tá, nós estamos iniciando esse processo todo. É lógico que quando as pessoas depositam a confiança em mim, essa confiança é recíproca. Eu preciso também confiar nessas pessoas. E nada mais justo do que um grupo de profissionais que trabalhou durante um ano inteiro com alguns desses jogadores que estão finalizando o contrato, de julgarem a importância deles para o grupo. É lógico que a minha contribuição vai ser em identificação das características, né, do que é que eu preciso, do que é que nós vamos. Porque também não adianta a gente de não contar ou deixar que algum jogador nosso de 2014 vá embora e a gente vai atrás de um outro de qualidade técnica inferior, ou seja, nós não estamos fazendo um bom negócio. Então, isso é importante. Estou dando, na verdade, a minha parcela de contribuição nisso, em relação às características desses jogadores. E principalmente com relação às renovações, o julgamento é feito pela direção, pelos profissionais, pelos profissionais da casa que aqui estão, que trabalharam, tiveram contato com o jogador diariamente, em treinamentos, em jogos, em concentrações, avaliando todo o perfil desse atleta, seja dentro ou fora de campo, porque o extracampo também é importante que seja avaliado. E sem sombra de dúvidas a questão custo-benefício, né? A gente sabe que cada profissional tem o seu valor e muitas vezes alguns desses profissionais acabam se tornando mais caros, outros acabam se valorizando um pouco mais. Então vamos pesar em todos os aspectos. E a outra pergunta, quantos jogadores a quantidade de início, já definimos, vamos tentar trabalhar com 30 jogadores iniciando, contar também com a vinda de alguns jogadores que se destacam na Taça São Paulo. A gente já sabe, já acompanhei já no Brasileiro da Série B, já visualizei alguns jogos, gostei muito da atitude do Robinho, um jogador que pode amadurecer, pode, quem sabe, ter a sua oportunidade, estará viajando junto com a equipe sub-20 para a Taça São Paulo. E dentro dessa competição a gente vai ficar antenado, ficar observando os prováveis destaques para absorver alguns deles na equipe profissional. Obrigado, daí a palavra. Você falou do Ricardinho e falou na qualidade, potencial de chute do Ricardo. Eu já tinha dito para ele que ele estava chutando muito pouco pelo potencial que ele tem. Então, um sinal que para você o Ricardinho não é volante, não é segundo volante, não tem nada de marcar, é um jogador de meio para frente para criar. Bom, o Ricardinho tem na sua característica principal
o chute e o passe. É um jogador que erra poucos passos na partida, que finaliza de média e longa distância de uma forma muito confiante. Mas lógico que a gente precisa respeitar as características do próprio atleta, né? A formação do Ricardinho, ele sempre foi aquele jogador de trás para frente. Em todas as equipes que trabalhou, ele era segundo volante, em alguns momentos como meia de armação, e precisa avaliar melhor apenas essa condição. Eu não tive nenhuma conversa sequer com o próprio jogador, eu não posso me precipitar aqui e dizer onde é que eu vou utilizar o Ricardinho. Eu tenho a minha concepção, eu tenho a minha visão dele como atleta, eu tenho na minha cabeça muito claro as principais características, mas óbvio, dentro do treinamento diário, dentro da conversa, a gente vai achar a melhor forma do atleta jogar e contribuir com o Ceará. É verdade que o calendário para o Ceará já começa dia 11 com a Copa dos Campeões. Tem razão. Eu falei inclusive a respeito do jogo oficial em relação a calendário da CBF, né? Existe o jogo dos campeões no dia 11, estamos conversando com a direção a respeito dessa programação do planejamento e como vamos adotar. E lógico, dentro disso temos que estabelecer prioridades, temos que ver a melhor forma de conduzir os jogos onde o Ceará entrará em campo, sempre respeitando todos os interesses do clube, respeitando a camisa e o seu torcedor. Você já trabalhou na Ponte Preta, Curitiba, vem do Náutico, clubes grandes. Você que é um treinador da nova geração, como que é a responsabilidade de chegar num clube como o Ceará? Porque, teoricamente, o futebol está muito caracterizado por aqueles treinadores veteranos, aqueles treinadores já caricados. Como que é chegar num clube de expressão como o Ceará e a responsabilidade num momento como esse? Bom, primeiro é um prazer muito grande dirigir um clube da grandeza do Ceará. Tive a felicidade e a experiência de ter vivenciado momentos como esse, de estar à frente de algumas equipes de massa, de grande torcida. E é sempre diferente, porque a gente sabe que existe um apego emocional maior. E essa diferença se transforma em responsabilidade. A responsabilidade é essa que eu sempre encarei com muita seriedade. Tenho as minhas convicções e vou procurar sempre segui-las. E dentro do meu trabalho, vou procurar defender as minhas cores, as cores do Ceará, as cores alvinegras e quem sabe montar uma equipe competitiva para dar alegrias ao nosso torcedor. O Dado, não se mede a competência e o conhecimento de um profissional pela idade, né? Mas você já comandou várias equipes, inclusive Ponte Preta, Curitiba, como o colega falou, o próprio Icasa, né? O Icasa também você já treinou. E você já começou muito cedo, foi isso, Dado? Pois é, comecei bem cedo. Sem me alongar tanto na minha história, porque embora eu tenha 33 anos, mas são quase 11 anos de carreira como treinador de futebol profissional. Fui o treinador mais jovem do Brasil a conquistar um título estadual com 24 anos, na Ubra, em Rondônia, na minha primeira experiência como equipe de futebol profissional, depois o bicampeonato, campeonato da Copa Pernambuco com Santa Cruz, o Mato Grossense com o Luverdense, o terceiro lugar com o Mojimirim, e boas passagens por clubes, né? Graças a Deus deixei sempre as portas abertas para um provável retorno. Mas eu falei para as pessoas, falei para os colegas que infelizmente esse ano de 2014 em termos de resultado conclusivo não aconteceu. Chegou a hora do Ceará, eu tenho muita expectativa de que com o Ceará junto com essa estrutura, com os torcedores, com os jogadores, fazer de 2015 um ano vitorioso para essa grande nação e que junto, quem sabe eu possa dar minha parcela de contribuição para o Ceará em 2015. Apesar da sua tranquilidade, da sua calma, você é um treinador que joga com o time. A gente já viu diversas vezes, quando o time que você está comandando marca um gol, você costuma vibrar muito. Essa é a tua característica, Dado? Eu sou um cara vibrante. Talvez sereno, principalmente nas palavras. Acho que tem um momento, né? Tem um momento de externar e de colocar para fora toda a felicidade, toda a vibração de um jogo, e tem um momento de ser sereno na hora da explicação, na hora de dar o recado, às vezes ser bruto, ser grosso na hora que tem que ser, e ser delicado, inclusive em alguns momentos de maior tensão, onde é necessário uma palavra de contribuição, de ajuda. Eu procuro ter esse discernimento, de diferenciar esses momentos, mas lógico, sempre trazendo um pouquinho de cada, porque a gente sabe que
comandar uma equipe, comandar um grupo não é tão simples assim quanto parece, e é necessário ter esse perfil e ter essas qualidades. Pelo que foi apurado, você tinha uma proposta de Santa Cruz lá no Recife. O que te levou a escolher o Ceará e não Santa Cruz? Bom, primeiro agradecer o convite e a proposta que foi feita pelo Santa Cruz. Eu sei que fizeram um esforço para que eu pudesse ter o meu retorno ao clube, mas eu fiz a opção pelo Ceará, pela situação, equilíbrio financeiro que o clube passa, pela estrutura de trabalho, pela estrutura de centro de treinamento, dos profissionais que aqui estão, e óbvio que a gente sabe, eu também já presenciei, já passei por isso, a troca de camisa na mesma cidade muitas vezes não é tão salutar. Eu troquei o Paraná Clube pelo Curitiba e levei algumas responsabilidades nas minhas costas, levei uma série de problemas que poderiam ser evitados, e dessa vez também influenciou para que eu evitasse uma troca de camisa na mesma cidade. Mas antes disso, já tinha colocado na minha cabeça, no primeiro contato que foi feito, a primeira sondagem a respeito da possibilidade de vir trabalhar no Ceará, já tinha comentado com a minha equipe de trabalho sobre o meu interesse em vir. E estou muito feliz que tudo se concretizou em relação à questão contratual, e agora é colocar em prática e, quem sabe, responder à altura a confiança que me foi dada. Ser campeão, na tua opinião, eu queria que você dissesse o que você acha, pela tua experiência, o que aconteceu. Tá, eu seria muito injusto em especular algo, como você bem frisou, eu não estava aqui, não estava presente, eu não posso ser irresponsável de falar algo sobre um trabalho que não estava sobre a minha batuta. Uma coisa é fato que todos sabem, que eu também visualizei, o Ceará sofreu muito mais nos jogos sucessivos entre terça, sexta, Copa do Brasil, quarta, sábado e Copa do Brasil de novo, e foi passando de fase, e chegou um momento que o Ceará passou por mais dificuldades desse momento. Não sei se o perfil da equipe, não sei como as coisas procederam, mas eu não tenho como precisar, acho que não seria justo também chegar num momento como esse e julgar o que aconteceu em um lugar que eu não estava presente. Eu queria que você, a questão, a pergunta até pode parecer que eu queria que você julgasse, não foi isso. Eu queria que você entendesse. Tudo bem, sem problema. Foi só para como a tua experiência no futebol, porque o futebol tem muito técnico por aí também, né, Dado? Tem muita gente que acha que é técnico também. Eu queria que você, pela tua experiência no futebol, você acha que foi cansaço? Foi alguma coisa que pode ter acontecido? Isso que você falou aí da terça, quinta, um cansaço? Isso é fato. Isso aconteceu, acho que foi no momento, logo em sequência da desclassificação para o Botafogo na Copa do Brasil, é que o Ceará começou a não ter tanto sucesso assim, e talvez tenha tido um desgaste muito natural em cima de sequência de jogos de equipes, mas para o Ceará tenha pesado mais, porque os adversários do Ceará não estavam na Copa do Brasil. Naquela oportunidade, as equipes que estavam na Copa do Brasil eram Ceará, ABC e América. E se avaliarmos bem, a América e a ABC brigaram para não cair. A América acabou sendo rebaixado. Então, talvez o Ceará tenha pago um preço mais caro em relação a essa sequência de jogos. Fato esse que Ponte Preta, Joinville, Avaí, Vasco da Gama não tiveram. Querido, só estou ao vivo aqui, desejo boa sorte para você aqui no Ceará, viu, Dado? Tá bom, muito obrigado. Estava falando em relação à idade, 33 anos, idade de muitos jogadores, o Ceará tem jogadores mais velhos, o Magno, por exemplo, vai completar 39 ano que vem. Isso cria de alguma forma alguma dificuldade para você? Nenhuma. Na verdade, graças a Deus, sempre tive muita sorte, principalmente com atletas muito bem esclarecidos como esse. Hoje eu tenho algumas amizades feitas no futebol. Na minha estreia, nos primeiros anos de trabalho, a média de idade do grupo era mais alta do que a minha idade. Você tem ideia como eu já sofri há um tempo atrás. Então, o fato do Magno ser mais velho que eu não vai trazer empecilho nenhum. Eu tenho amizades no futebol, por exemplo, eu gosto de amizades como a do Alex, por exemplo, que está no meu WhatsApp, que vez ou outra a gente conversa por um momento que nós trabalhamos juntos. Por ser um momento de respeito, de trabalho, mas acima de tudo de compromisso, de profissionalismo. E os atletas mais experientes, aqueles com idade mais avançada, eles já sabem o que querem.
eles já viveram muita coisa dentro do futebol, eles são muito esclarecidos, sabem o que é. Às vezes é mais difícil, é mais complicado tratar com jogadores jovens que no primeiro assédio, no primeiro gol no profissional, começam a deslumbrar na sua cabeça o pensamento que já são jogadores consagrados e acabam se perdendo pelo meio do caminho. Eu julgo que seja muito mais difícil tratar com atletas menos esclarecidos, mais jovens, saídos da base, do que com jogadores experientes, inclusive até mais velhos do que eu. Quando o teu time estiver entrando em campo para o primeiro jogo, a gente vai ter uma leve ideia do que é que teu time vai ser, né, de como vai jogar. Mas uns 4, 5 jogos a gente já vai ter a certeza, né? Como é que você quer esse teu time? Como é que você gosta que seu time jogue? Falar de padrão, falar de sistema hoje é muito precoce, eu não posso chegar a falar. Acima de tudo, eu espero que seja uma equipe competitiva, seja uma equipe que jogue em intensidade como sempre foi a minha cara em outras equipes, que possa jogar em alta velocidade, independente da faixa etária, independente das características individuais desses jogadores. Mas é esse meu anseio. Vamos ter um períodozinho curto de treinamentos, né, de pré-temporada, para quem sabe já identificando o perfil e as características individuais de cada jogador, tentar colocá-los no posicionamento ideal para que eles possam render o máximo para o coletivo e acima de tudo com resultados, né? Porque no futebol não adianta ideias, não adianta o trabalho diário se os resultados não virem. Então você traz preparador e assistente, né? O que a gente pode esperar? Você falou há pouco do meu grupo de trabalho, né? Desse seu grupo de trabalho. Isso, são 2 profissionais que já estão acostumados à minha metodologia de trabalho. Eu utilizo uma metodologia de treinamento portuguesa que é difundida em alguns lugares do Brasil. E esses profissionais que já estão comigo, eu posso até chamar de adjuntos, porque estão sempre trabalhando integrado, né? O trabalho de campo, principalmente com o auxílio desses profissionais, já sabendo como proceder, em cima de quais objetivos de treinamento, associando a qualidade dos profissionais que existem aqui no Ceará, com o Heverson, que eu já tive a oportunidade de conhecer em outros momentos e hoje vou poder trabalhar ao lado dele. Esperamos, óbvio, agregar esses valores, né, as minhas ideias novas em relação a treinamento e o conceito que o clube já tem. O que tem de diferente nesse que você chamou de treinamento português? Não é treinamento português, é uma metodologia de treinamento conhecida como periodização tática, que fique bem claro que eu não utilizo essa metodologia na íntegra, porque não julgo que isso cairia bem no Brasil. Eles criaram algo para a Europa e nós não podemos apenas copiar, trazer para cá e incluir. Eu uso dos princípios dessa metodologia. É um pouco complexo em relação aos aspectos de explicação, mas acima de tudo a preconização é de trabalho de modelo de jogo em todos os aspectos, né? Nós não trabalharemos com grupos em cima de especificidade de treino em relação à parte física, dificilmente vamos ver atletas com tênis, vamos trabalhar todos os aspectos do jogo dentro do campo de jogo. Os trabalhos serão sempre conjugados, não teremos tentar já desde o primeiro momento, no primeiro dia, na apresentação, já estaremos dentro do campo trabalhando com bola, para tentar também encurtar esse tempo que já não temos. Tem um trabalho também específico, atleta por atleta, porque sabe, por posição, por idade, por um monte de coisa, o atleta tem especificidades. Existem as individualidades, a gente vai, lógico, respeitá-las. Mas o trabalho da individualidade vai ser no tratamento, que a gente sabe que tem momentos em que cada atleta precisa de uma intervenção diferente. E esses trabalhos individuais eles são feitos, mas mais de forma de complemento. Trabalho em grupo e as necessidades, o jogador precisa de fazer um trabalho específico, de fundamento específico, cruzamento, chute, desarme, cabeceio, finalização, faltas, pênaltis, tudo será trabalhado paralelamente. Em vistas também estou ouvindo qual a ideia do Ceará, o que é que se propõe a direção em trabalho, em manutenção e, lógico, em melhorias também. Dado, eu sei que você, por estar trabalhando na Série B, está antenado da situação de todos os clubes. Desse grupo que terminou com o Ceará, você conhece algum jogador? Você já trabalhou com algum jogador? O que é que você pode destacar desse elenco do Ceará? Bom, eu trabalhei com, acho que apenas um jogador, que foi o Luiz Carlos, que trabalhamos juntos no Paraná Clube. Mas joguei contra a maioria deles por mais de 2 ou 3 vezes, no mínimo.
e tem um conhecimento específico de características, porque quando a gente joga contra, não é só o fato dos 90 minutos de jogar contra, né? Antes do jogo eu já visualizei as características, já procurei as informações, já procurei ver vídeos e tenho isso guardado justamente para colocar a meu favor nesse momento. Mas só se conhece verdadeiramente quando se trabalha ao lado, né? Quando vê principalmente as limitações. Conhecer jogador, na minha ótica, não é apenas conhecer as qualidades. Para mim, conhecer jogador é principalmente conhecer as limitações, conhecer os defeitos, conhecer as dificuldades e procurar trabalhar desses defeitos e dificuldades para procurar melhorar e potencializar o ganho no campo.